Imagine uma vila envolta por florestas densas, cercada por neblina, silêncio e medo, onde a menor suspeita virava sentença, onde o sussurro de uma criança podia custar a vida de um adulto, onde a fé se confundiu com paranoia. Esse não é um conto de terror. É um episódio real da história. Hoje, você vai entrar em Salem, onde as bruxas não voavam em vassouras, mas caíam diante de tribunais, onde inocência e culpa eram separadas por delírios, visões e pânico coletivo. Essa é a história dos julgamentos de bruxas mais famosos da história ocidental. Uma história de histeria, superstição e tragédia, mas também de nomes esquecidos, que pagaram com a vida por crimes que ninguém jamais conseguiu provar. Era o ano de 1692. Salem era uma pequena comunidade na colônia inglesa de Massachusetts, fria, isolada, profundamente religiosa. Ali, a Bíblia era lei, o pecado um perigo real e o diabo uma presença constante. Os puritanos que ali viviam acreditavam que estavam cercados por forças invisíveis e que o mal podia se manifestar em qualquer um. Foi nesse cenário tenso e fechado que tudo começou. Tudo começou com duas meninas, Betty Paris, de 9 anos, e Abigail Williams, de 11. Elas começaram a agir de forma estranha, gritavam sem motivo, se contorciam, diziam ver espíritos. O médico foi claro, aquilo não era doença, era feitiçaria. Pressionadas, as meninas apontaram culpadas. Tituba, uma escravizada vinda das Índias Ocidentais. Sarah Good, uma mendiga local. E Sarah Osborne, uma senhora doente que raramente ia à igreja. A fogueira estava acesa e o fogo logo se espalharia. As acusações se multiplicaram. Crianças, jovens e até adultos começaram a dizer que também viam visões, que estavam sendo atacados por espectros, que bruxas os perseguiam em sonhos e bastava alguém ser acusado para que a dúvida virasse condenação. Homens respeitáveis, mulheres piedosas, ninguém estava a salvo. Em poucos meses, dezenas de pessoas foram presas e os julgamentos começaram. O tribunal de Salem não julgava com provas comuns. Ali bastava o chamado testemunho espectral. Se alguém dissesse, vi o espírito dela me atacar, isso já era o suficiente. Não importava onde o acusado estava. Bastava o que era dito ou sentido. Choros, convulsões, arrepios, delírios eram vistos como sinais claros da presença do diabo. Era como julgar sombras e condenar fantasmas. Um dos nomes mais lembrados dessa tragédia é o de Giles Corey, um fazendeiro já idoso, acusado junto com a esposa. Ele se recusou a declarar-se culpado ou inocente, e por isso foi submetido a uma punição cruel. Deitado no chão, pedras foram empilhadas sobre seu corpo, uma a uma, até que, esmagado, morreu com apenas 2 palavras nos lábios, mais peso. Outro nome é o de Rebecca Nurse, respeitada, piedosa, querida, acusada por pura desconfiança. Mesmo com inúmeros apoios, foi condenada, enforcada, sem jamais entender o motivo. Ao todo, 20 pessoas foram executadas, 19 enforcadas, uma esmagada até a morte. Entre os mortos estavam mães, pastores, camponeses e idosos. Alguns tentaram confessar para poupar a vida, outros se recusaram e encontraram o fim na forca com a cabeça erguida. Setembro de 1692. Martha Corey, uma mulher respeitada pela comunidade, foi levada ao enforcamento, e com ela veio a dúvida. O povo já não conseguia mais distinguir justiça de loucura. Se até os piedosos estavam sendo acusados, quem seria o próximo? No mesmo mês, a última execução foi feita, e depois dela, o silêncio. Como se um feitiço fosse quebrado. O colapso começou dentro do próprio poder. O governador de Massachusetts, William Phips, retornou de uma campanha militar e encontrou sua colônia mergulhada no caos.
Sua própria esposa havia sido acusada de feitiçaria. Foi o estopim. O Tribunal Especial de Oyer and Terminer foi dissolvido. Um novo tribunal foi criado, agora proibido de aceitar provas espectrais, aquelas visões, sonhos e delírios que alimentavam as condenações. Sem as visões, as acusações ruíram. Muitos dos prisioneiros foram libertados. Outros aguardaram por meses até que o furor passasse. Alguns acusadores se calaram. Outros arrependidos confessaram que haviam mentido ou se deixado levar pelo medo. Em 1693, o governador emitiu um perdão oficial para os sobreviventes, mas as cicatrizes, essas ficariam para sempre. Pais enterraram filhos, filhos cresceram sem mães, e a vila de Salem nunca mais foi a mesma. Os julgamentos de Salem ficaram marcados como uma das maiores tragédias da história colonial, não por bruxas de verdade, mas por erros que foram muito reais. Com o tempo, a vergonha caiu sobre todos os envolvidos. Os nomes das vítimas foram gradualmente limpos. A justiça, ainda que tardia, veio em forma de reconhecimento e arrependimento público. Décadas depois, a própria colônia de Massachusetts declarou que os julgamentos foram um erro. E mais de 2 séculos depois, os nomes dos condenados foram oficialmente inocentados. Mas isso não apagou o que ficou. Salem virou símbolo, símbolo do que acontece quando o medo domina a razão, quando as palavras substituem as provas e quando a fé se transforma em arma. Hoje, Salem é lembrada em livros, filmes, peças e lendas. Mas por trás das bruxas e do folclore, ainda existe uma história humana, de pessoas comuns, jogadas num pesadelo de acusações, delírios e mortes. E o maior mistério de Salem é que tudo isso realmente aconteceu. Se você chegou até aqui, parabéns. Você acabou de atravessar um dos capítulos mais sombrios da história americana. E se essa história te prendeu, deixa o like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhuma das próximas jornadas épicas aqui do canal. Além disso, comenta o que achou do vídeo e o que gostaria de ver a seguir no canal. Se você gostou dessa história e da forma que ela foi contada, não esquece de conferir o que mais tem no canal. Tenho certeza que você vai gostar. E olha só, tem mais um vídeo aparecendo aí na tela, agora mesmo, que mergulha no início dos Estados Unidos e das 13 colônias. Clica lá e continua comigo nessa viagem por histórias reais, contadas de forma cinematográfica. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!